Nem toda desatenção é TDAH, mas toda desatenção precisa ser investigada. Olá, sou o Dr. Gabriel Souza, especialista em neuropsicopedagogia e pesquisador em TDAH em adultos, adolescentes e crianças. Envie esse vídeo agora para pessoas que você conhece que têm uma desatenção particular. Vou contar a história do João. Vem comigo. João sempre foi desatento. Na escola, esquecia as tarefas, perdia o fio da meada na leitura e precisava se esforçar muito para acompanhar os conteúdos. Na vida adulta, ele continuava se sentindo perdido, com dificuldade de organizar seu dia, cumprir prazos e manter o foco do trabalho. Durante anos, João achou que isso era apenas falta de atenção ou desorganização. Mas, em sua jornada, ele decidiu procurar uma avaliação especializada. Descobriu que tinha TDAH, algo que o acompanhava desde a infância, mas que nunca havia sido identificado. Com o acompanhamento adequado, João aprendeu estratégias para organizar o seu dia e melhorar seu desempenho pessoal e profissional. Ele percebeu que nem toda desatenção é TDAH, mas toda desatenção merece ser investigada. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Nasce com você, acompanha a sua vida e precisa ser compreendido. Mas nem toda desatenção é TDAH. Ela pode ter outras causas, como sobrecarga mental, uso excessivo de celular ou falta de sono. O importante é não ignorar os sinais. Testes rápidos na internet não substituem uma avaliação completa feita por especialistas. Aqui na Neurocenter, ajudamos adultos e crianças a entenderem suas dificuldades e encontrarem soluções reais. Se você ou alguém próximo se sente constantemente desatento, procure uma investigação especializada. Entender a desatenção é o primeiro passo para transformar a vida. E na Neurocenter, ajudamos pessoas a descobrir se é TDAH ou não e a criar estratégias para viver melhor. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece que têm essa desatenção particular. Essa mãe teve que olhar para os 3 filhos e escolher qual deles tinha a chance de viver. Como neuropediatra e mãe de 3, eu preciso te contar essa história, porque ela muda a forma como você enxerga o propósito de ser pai, mãe e até o propósito de Deus na vida dos seus filhos. Essa história aconteceu na Austrália. Férias em família, uma mãe e 3 filhos em um caiaque. Mar calmo, risadas, paz, até que o vento virou e a corrente começou a puxar para o lado contrário da praia. Ela remava, mas a praia só ficava cada vez mais distante. O caiaque começou a balançar. A água começou a entrar naquele momento e ela entendeu, não dava mais para voltar. Como mãe, eu não consigo nem imaginar estar ali no meio do oceano, olhando para os meus 3 filhos, com medo e percebendo que, se todos continuassem juntos, poderiam morrer juntos. Foi então que ela olhou para o filho mais velho, Austin, de 13 anos. Com a voz trêmula, ela disse: "Filho, Deus não te trouxe até aqui para te deixar morrer hoje. Vai! Ele vai contigo e você vai nos salvar." Austin pulou na água gelada enquanto o caiaque afundava atrás dele. A mãe ficou ali segurando os outros 2 filhos, vendo o filho se afastar cada vez mais no oceano, sozinho. Ele começou a nadar em direção à praia, usando o caiaque e o colete salva-vidas como apoio. Nadou por quase 2 horas, mas a cada minuto aquilo ficava mais pesado. Foi então que ele tomou uma das decisões mais assustadoras da vida dele. Tirou o colete salva-vidas, largou o caiaque e continuou sozinho no meio do oceano. Sem nada, só ele, a água gelada e quase 4 quilômetros até a praia. A cada braçada ele repetia na cabeça: "Hoje não, hoje não, hoje não, eu preciso continuar." Quando sentia que ia desistir, ele começava a cantar. Pensava na família, nas brincadeiras, nas risadas, nos momentos felizes que tinham vivido juntos. Um menino de 13 anos carregando a vida da família inteira nas suas costas. Quando finalmente tocou na areia, caiu exausto, trêmulo e chorando. Mas mesmo assim levantou, porque ainda precisava correr quase 2 quilômetros até encontrar um telefone. Quando conseguiu ajuda, ele disse apenas: "Eu preciso de helicópteros, barcos, aviões. Minha família está no mar." Pouco tempo depois, equipes de resgate chegaram e a mãe e os 2 irmãos foram salvos, todos vivos. Tudo porque uma mãe teve fé em um menino de 13 anos. E porque muitas vezes, quando Deus coloca um propósito na vida de alguém e os pais acreditam nesse propósito, até o oceano precisa abrir caminho. Eu sou Caroline Teles, neuropediatra, mãe de 3 filhos, e eu preciso te dizer uma coisa: é possível formar crianças fortes, corajosas e preparadas para a vida. O caráter, a
a fé, a resiliência e os valores que ensinamos hoje são o que vão sustentar os nossos filhos quando eles enfrentarem os oceanos da vida. Se essa história tocou seu coração, envie agora para o máximo de pais, mães e familiares que você puder. E se você ainda não me segue, comece a me seguir agora. Muitas mulheres passam 30, 40 ou até 50 anos da vida achando que existe algo de errado com elas, que são sensíveis demais, estranhas demais ou que simplesmente não conseguem se encaixar no mundo. Mas a verdade é que muitas dessas mulheres não são estranhas, elas podem ser autistas e nunca souberam disso. Antes de continuar, faz uma coisa importante. Siga esse perfil agora, porque aqui você vai entender coisas sobre sua mente que talvez ninguém nunca tenha te explicado. Eu sou a doutora Paula Monteiro, psicóloga, especialista em autismo em mulheres adultas, e nos últimos anos eu tenho percebido muitas mulheres que chegaram a vários consultórios com uma história em comum. Passaram a vida inteira tentando se adaptar sem entender por quê e só na fase adulta descobriram que são autistas. Existem alguns sinais muito comuns em mulheres autistas que receberam diagnóstico tardio. Muitas dizem que sempre se sentiram diferentes das outras pessoas, como se estivessem tentando aprender regras sociais que todo mundo parece entender naturalmente. Outra característica é a dificuldade de entender ironias, piadas e códigos sociais, o que muitas vezes gera situações constrangedoras ou sensação de inadequação. Muitas também relatam um cansaço enorme depois de interações sociais, porque passam o tempo todo tentando observar, copiar comportamentos e se adaptar. Outra coisa muito comum é a necessidade de rotinas e padrões, além de interesses muito intensos em determinados assuntos. E existe algo muito marcante nas mulheres. Elas aprendem desde cedo a mascarar comportamentos para parecerem normais e por isso passam anos ou até décadas sem diagnóstico. E quando finalmente descobrem o autismo na vida adulta, muitas dizem a mesma frase: agora minha vida inteira faz sentido. O diagnóstico não muda quem você é, mas pode trazer explicação, acolhimento e direção. Se você sempre sentiu que precisava se esforçar mais do que os outros para se encaixar, talvez não seja falta de esforço, talvez seja apenas uma história que ainda não foi compreendida. Envie este vídeo para o máximo de mulheres que você conhece, porque muitas ainda estão vivendo a vida inteira sem saber algo fundamental sobre si mesmas. E essa informação pode ser o começo de uma nova compreensão para a própria história. Este mês, que é dedicado à conscientização sobre a síndrome de Down, é um momento perfeito para refletirmos sobre como cada gesto importa e para espalhar a importância de inclusão e empatia. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo agora mesmo, porque quanto mais falamos sobre inclusão, mais oportunidades essas crianças terão de viver plenamente. Eu sou a doutora Michele Andrade e nesse mês da síndrome de Down, quero levantar essa bandeira para que todas essas pessoas com síndrome de Down sejam cada vez mais respeitadas, incluídas e valorizadas na sociedade.